Quem é Jesus? Alguns dizem que ele foi tão somente um homem bom que viveu na história. Outros dizem que Jesus é um personagem imaginário dos que professam uma religião. Há quem nem sequer tenha a preocupação de definir ou imaginar quem é Jesus. No princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, ambos correspondiam de forma perfeita ao amor de Deus. Suas vidas expressavam de forma perfeita a glória do Deus Criador. Contudo, seus corações foram atraídos pelo desejo de serem maiores do que Deus. A partir desse momento, a sua relação perfeita com Deus se desintegrou. Aqueles que amavam a Deus passaram a odiá-lo. Aqueles que tinham pleno prazer em Deus passaram a ter vergonha dos seus atos diante de Deus. Aqueles que tinham vida plena em Deus agora recebem a sentença da morte física, da morte espiritual, da morte eterna. Apesar do caos produzido pela queda do homem, Deus revelou esperança de vida e restabelecimento da comunhão. Ao homem, agora miserável, Deus fez uma promessa, a promessa de destruir o poder escravizador de Satanás, por meio de quem a miséria espiritual tornou-se uma realidade. Disse Deus: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu que o descendente da mulher conquistaria a vitória da libertação do poder do pecado ao destruir a Satanás e as suas obras. Essa promessa se propagou por séculos. O povo de Deus, representado por ícones da sua história, tais como Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Sansão, Davi, Isaías, Jeremias, Ageu e tantos outros, manteve sua fé nessa promessa. Por exemplo, o profeta Isaías deixou registrada essa promessa com as seguintes palavras: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu posso imaginar que todas as mulheres tementes a Deus, que conheciam essa promessa, ao ficarem grávidas, enchiam seus corações com a expectativa de serem elas a mãe desse Redentor prometido. Mas essa promessa seria cumprida de forma inconfundível, de forma inquestionável. Quando chegasse o momento, não haveria dúvidas. Maria, serva de Deus, contada entre aquelas que aguardavam a promessa do Redentor, foi visitada por um anjo. Este lhe anunciou que ela seria envolvida pelo poder do Espírito Santo, e no seu ventre seria gerada uma criança. Como diz o Evangelho de Lucas: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Se Jesus foi gerado no ventre de Maria, como resultado do poder criador de Deus, e ao mesmo tempo, a sua formação e nascimento foram resultados do processo natural do desenvolvimento de todo ser humano, conclui-se que Jesus é o eterno Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele é o Deus homem. Jesus nasceu como homem em Belém, mas sua existência é eterna, como está claro nas palavras do apóstolo João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Também, essas palavras são confirmadas pelo apóstolo Paulo, que diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, Jesus é aquele que perdoa os pecados dos seres humanos incapazes de responder por si só ao chamado de viver para a glória de Deus. Jesus, sendo que perdoa os pecados, é aquele que liberta da condenação eterna provocada pelos pecados, ou seja, Jesus é o Salvador dos que confiam nele. O nascimento de Jesus cumpre a promessa do Redentor, que nasceria como descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, Jesus é aquele que liberta o ser humano da escravidão de Satanás, como está claro nas palavras do apóstolo Paulo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nascimento de Jesus dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus fez a separação entre a morte e a vida. O nascimento de Cristo trouxe a possibilidade de deixar para trás uma vida sem sentido, para abraçar uma vida de plena esperança. Tudo que Jesus veio proporcionar ao homem pecador foi possível por sua humilhação durante sua vida até a morte na cruz. Como está registrado pelo apóstolo Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A obra de Cristo foi coroada pela sua ressurreição, foi reconhecida pela sua glorificação, foi recompensada pela salvação de todos aqueles que crerem no seu nome. O dinheiro realiza muitos sonhos terrenos. A fama supre o desejo do coração de ser reconhecido. Uma vida bem ajustada produz segurança. Tudo isso, se desfrutado para a glória de Deus, tem valor para a vida terrena. Mas a vida plena, a alegria verdadeira, a esperança viva, a segurança inabalável, somente por meio de Jesus. Pois Jesus é tudo o que precisamos para a plena realização. Jesus mesmo confirma esta verdade quando ele diz que ele é o pão da vida. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus também disse que ele é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Eu sou, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus disse que ele é o caminho que conduz a Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E você, quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você?